judaísmo e ao cristianismo. E surge com o povo hebreu, com o povo de Israel, e culmina em Cristo. É sabido que a origem da Páscoa se dá com o povo hebreu, hoje a nação de Israel. Na ocasião em que o povo hebreu, após um período aproximadamente de 400 anos de servidão do Egito, Deus então decide libertá-los. E após a resistência de Faraó às 9 pragas que Deus enviou ao Egito, então Deus envia uma 10ª praga que dá origem à Páscoa. Essa praga foi um anjo destruidor que passou na terra do Egito para exterminar todo o primogênito, isto é, todo o primeiro filho, desde os homens até os animais. E a ordem de Deus foi para que o povo de Israel imolassem, matassem um cordeiro de um ano sem defeito. Esse cordeiro deveria ser assado, o seu sangue aspergido nas laterais e vigas das portas das casas de cada família hebreia, de cada família do povo de Israel. E naquela noite, cada família hebreia deveria fazer uma refeição com ervas amargas, simbolizando o período de servidão, de angústia ali no Egito. Pão sem fermento, que representava a pressa a qual eles deveriam sair do Egito. E o cordeiro era o prenúncio do Cristo, prenúncio de Jesus e a sua morte vicária, ou seja, substituta. E naquela noite, as famílias reunidas, fazendo aquela refeição, e o sangue do cordeiro aspergido em cada casa, foi então instituída a Páscoa do Senhor. A 10ª praga, o anjo destruidor, quando passou pelo Egito naquela noite, poupou toda a família, todo o primogênito do povo de Israel, enquanto os egípcios tiveram todos os seus primogênitos mortos. Naquela mesma noite de angústia, de choro, de lamento, de dor para os opressores egípcios, foi noite de libertação, de alegria para o povo de Israel, que tiveram a marca do sangue do cordeiro aspergido em suas casas. Isso que eu falei de uma forma resumida se encontra nos capítulos 11 e 12 do livro do Êxodo. Páscoa, de forma bem simples, significa passagem. E o povo hebreu, posteriormente organizado como nação de Israel, não teve essa celebração. E apesar de ter sofrido algumas modificações, até hoje
teve um encontro com o Cordeiro Pascal, Jesus, e da opressão de 7 demônios, ela foi agraciada pela libertação. Maria Madalena é uma dentre tantas pessoas que também foram alcançadas e agraciadas por essa tão grande salvação. E ela também é uma prova dentre tantas outras evidências que não há condição tão degradante, tão decadente, tão miserável que Jesus não possa transformar, libertar, salvar. E o tema da nossa mensagem é Maria Madalena, da opressão à libertação. E nós aprendemos, a primeira coisa que a gente aprende nesta noite com essa mulher, com Maria Madalena, que foi da opressão à libertação, é que ela tornou-se seguidora e investidora do ministério do Senhor Jesus. E em Lucas, no capítulo 8, dos versos 1 ao 3, diz que depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. É linda e impressionante esta passagem na qual o escritor e historiador Lucas nos permite vislumbrar que na caravana de Jesus, o qual os 12 discípulos, os 12 apóstolos estavam com ele, Lucas nos permite vislumbrar que havia também um grupo de mulheres que seguiam Jesus. E mais, investiam no ministério do Senhor Jesus. E lá estava Maria Madalena, uma mulher que a sociedade não dava nada por ela. Uma mulher que vivia à margem. Uma mulher que fazia parte da história da sociedade. Ela era rejeitada e possivelmente as pessoas, quando a vissem, se desviavam dela. Possivelmente Maria Madalena era uma mulher solitária, desprezada. Mas o texto em Lucas, no capítulo 8, versículo 2, diz que ela foi liberta. E os demônios que literalmente faziam da vida daquela mulher um inferno, todos eles foram expulsos. E da opressão à libertação, aquela mulher passou a seguir Jesus. Ela tornou-se uma discípula do Senhor Jesus. Ela tornou-se uma investidora, uma sustentadora do ministério do Senhor Jesus. E algumas fontes nos comunicam que ela era uma mulher de posses. E ela decidiu dedicar os seus bens ao ministério do Senhor Jesus. Maria Madalena, ela havia recebido do Senhor Jesus benefícios espirituais. E ela se dispôs a suprir necessidades temporais do ministério terreno de Jesus. Ser uma seguidora e investidora foi uma das formas que Maria Madalena achou para demonstrar a sua gratidão ao seu Salvador, ao seu Libertador. E Maria Madalena, após a sua libertação, ela tornou-se uma seguidora de Jesus, iniciou no reino de Deus, e aprendemos com esta mulher a demonstrarmos nossa gratidão de forma concreta, de forma visível. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 27, a palavra de Deus fala aqui: pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais
espirituais dos judeus devem também servir aos judeus com seus bens materiais. O texto, aqui em Romanos, se refere aos crentes da Macedônia e da Acaia que contribuíram com os irmãos pobres de Jerusalém, na Judéia. O texto em Romanos destaca que os irmãos macedônios, especificamente os da cidade de Filipos, os filipenses, e os irmãos acaios da Acaia, especificamente da cidade de Corinto, capital da província da Acaia, estes, ao receber as bênçãos espirituais dos judeus que tinha sido a mensagem de salvação, eles deveriam retribuir com os seus bens materiais. É isso que o texto diz. Foi isso que Maria Madalena fez com Jesus. Ela recebeu a libertação espiritual e retribuiu, doando sua vida, inclusive os seus bens. É interessante, pastor Ayrton, que alguém já disse que o bolso de uma pessoa, às vezes, é a última coisa a se converter, por causa do apego ao dinheiro. Lembrando que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas devemos saber que Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, até porque não é nosso dinheiro. Ele que nos dá. Nós somos, na verdade, privilegiados em poder também contribuir com o reino dele, contribuir com os nossos, entre aspas, bens, aquilo que ele já tem nos dado. E foi isso que Maria Madalena fez. Ela demonstrou de forma visível, concreta, investindo no reino de Deus. Mostrou a sua gratidão. Amém? Maria Madalena, da opressão à libertação, permaneceu fiel, sem oscilar. E em Marcos, no capítulo 15, versos 40 e 41, a palavra de Deus nos diz que algumas mulheres estavam observando de longe, e entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus, e muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Próximo da colina do Gólgota, algumas mulheres observavam, algumas mulheres discípulas, vale ressaltar, algumas mulheres discípulas, elas assistiam à crucificação do Senhor Jesus. Mas, vai além, elas permaneceram, ficaram aos pés da cruz. Quando todos os discípulos, homens, com exceto de João, por medo, abandonaram Jesus, se esconderam. Estas mulheres, e eu chamo a atenção para Maria Madalena, elas permaneceram fiéis. Maria Madalena, ela foi uma discípula autêntica. Ela foi uma testemunha do ministério, da morte e posteriormente da ressurreição do Senhor Jesus. Ela permaneceu fiel em todas as etapas. A fidelidade de Maria Madalena é uma evidência de sua fé, da sua gratidão e amor por Jesus. Naquela ocasião da crucificação, Maria Madalena poderia ser dominada pelo medo, pela incerteza, pela dúvida. A sua fé não oscilou e nem vacilou. Ela permaneceu fiel àquele que a libertou. Ela permaneceu fiel àquele que a transformou. Exemplo que a fidelidade deve permanecer nas circunstâncias mais difíceis, nas circunstâncias mais adversas. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, o Senhor Jesus, ele diz à igreja em Esmirna: ser fiel até a morte, e
e dar-lhe a coroa da vida. Irmãos, essa palavra que o Senhor Jesus dá através do apóstolo João para aquela igreja em Esmirna é alertando, advertindo aquela igreja acerca da atroz perseguição que ela estava prestes a passar. O texto fala de uma forma simbólica, de uma tribulação de 10 dias, mas 10 dias é um símbolo para se referir a um longo período de tribulação que aquela igreja ia passar. Mas a advertência é ser fiel nas circunstâncias mais difíceis. E isso Maria Madalena foi. Ela permaneceu fiel ao Senhor Jesus até lá naquela cruz. Maria Madalena, da opressão à libertação, foi a primeira a ver Cristo ressuscitado. E em Marcos, no capítulo 16, versículo 9, o texto que nós lemos inicialmente, diz que quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Este versículo do Evangelho de Marcos, ele é um resumo do Evangelho de João, no capítulo 20, dos versos 11 ao 18, que relata lá em João, em detalhes, esse episódio que Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Que privilégio foi concedido a Maria Madalena, uma mulher outrora possuída por demônios, marginalizada, atormentada, ser a primeira a contemplar o milagre da ressurreição. O Senhor Jesus, ele agraciou Maria Madalena de tal forma que antes mesmo de aparecer aos seus discípulos, ele confiou àquela mulher a primeira mensagem da ressurreição. Em João, capítulo 2, versículo 18, é lindo. A palavra de Deus diz que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Mas escuta o anúncio de Maria Madalena: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Ela, quando ele está transbordando de alegria. Eu vi o Senhor. Em outras palavras, eu vi o Cristo ressuscitado. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele vive. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem. E ela me contou o que ele lhe dissera. Ela contou aos discípulos. A fé de Maria Madalena, ela não é uma fé complicada. Ela não é uma fé que ficava procurando esbarrar, complicar, com coisas que não acrescentam ao reino. Não, era uma fé simples e genuína. Talvez por isso o Senhor Jesus apareceu primeiramente àquela mulher. Maria Madalena, ela foi a primeira missionária a anunciar o Cristo ressuscitado. Da opressão à libertação, Maria Madalena teve a incumbência de levar a mensagem da ressurreição, a mensagem da salvação. Diferente de Maria Madalena, nós não fomos os primeiros, aliás, nós nem vimos o Senhor Jesus ressuscitado, mas nós podemos crer. E tal como Maria Madalena, podemos e devemos anunciar as obras, a morte, mas que ele ressuscitou. Vive e reina eternamente. Falar para o mundo da nossa libertação. Falar para
Maria Madalena, da opressão à libertação, tornou-se uma seguidora e investidora do ministério de Jesus. Maria Madalena, da opressão à libertação, ela permaneceu fiel, sem oscilar. Maria Madalena, da opressão à libertação, ela teve o privilégio de ser a primeira a ver Cristo ressuscitado. E a transformação que Jesus operou na vida de Maria Madalena, Ele também pode operar nas nossas vidas. Ele pode operar nas nossas famílias. E Jesus, Ele é justamente a nossa Páscoa. Porque Ele nos faz passar da servidão do pecado para a libertação. Jesus, Ele é a nossa Páscoa, porque Ele nos faz passar da nossa condenação merecida para a imerecida absolvição. Jesus, Ele é a nossa Páscoa, porque Ele nos faz passar da morte, da nossa merecida morte, para a imerecida vida eterna. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, porque Ele nos faz passar da perdição para a salvação. Amém? E eu fecho com uma frase singela que o Senhor colocou no meu coração: das trevas à luz, da angústia à paz, do tormento à restauração. Eis a genuína libertação. Jesus, nosso Cordeiro Pascal, Ele é a nossa Páscoa. Amém?